continuidade, né, o que a gente está falando aqui a respeito da fisiologia do sistema respiratório, mais precisamente o transporte dos gases, mais especificamente o transporte do oxigênio. Então a gente viu que o casamento, vamos dizer assim, a união entre hemoglobina e oxigênio acontece lá no alvéolo, né? Lá eles vão se unir porque o oxigênio está com pressão, está com tudo, está animado, se liga a hemoglobina. Mas quando chega no tecido, a gente precisa ter a dissociação do complexo ox-hemoglobina, né? Para que justamente aconteça o objetivo dessa história toda, que é fornecer oxigênio para os tecidos. Então o oxigênio precisa se desligar da hemoglobina para poder ir para células, ir para a mitocôndria, enfim, ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, aquele papo todo. Então a gente precisa ter a dissociação. Então esse processo de dissociação, ele vai acontecer em nível tecidual. Então basicamente a gente tem hemoglobina, né, mais o oxigênio. Isso vai produzir uma reação, quer dizer, de ligação entre os dois, formando o complexo ox-hemoglobina. A gente sabe que isso acontece nos capilares alveolares, né? Que é quando o oxigênio está chegando através da ventilação, ele se difunde pelaquela barreira difusória e aí vai chegar lá no sangue, onde tem os capilares mais fininhos do corpo e a maior rede de capilares, que são os capilares que estão nos alvéolos. E é onde as hemácias passam praticamente em fila indiana, de tão fininho que é esse capilar. E aí elas captam bastante esse oxigênio, formando esse complexo ox-hemoglobina, lembrando que cada hemoglobina transporta até 4 moléculas de oxigênio, porque tem 4 grupos M, né? E aí depois a gente precisa ter a reversão dessa história, ou seja, dessa reação, a dissociação dos dois, que vai acontecer lá nos capilares intersticiais, né? Então lá no ambiente intersticial, nos capilares, a gente vai ter esse complexo se separando novamente, ou seja, a reversão aqui dessa reação. Então esse processo a gente chama de efeito Bohr, essa dissociação. E a gente vai ter 4 fatores que vão produzir esse efeito, tá? E esses fatores, eles são fatores associados diretamente ao metabolismo celular, que vão sinalizar para a hemoglobina que ali ela tem que liberar o oxigênio, porque as células estão ralando muito e estão precisando desse oxigênio para continuar o seu trabalho. Então eu costumo dizer o seguinte, gente, hemoglobina, pensa, é muito cobiçada por várias moléculas, todo mundo quer se ligar na hemoglobina, todo mundo quer dar uma voltinha, um passeio pelo corpo. Então o oxigênio ele consegue, vamos dizer, se ligar a ela porque ele está com muita pressão lá no alvéolo. Mas a gente sabe que lá no interstício a história é diferente, né? A PO2 intersticial ela é menor do que a PO2 alveolar. A PO2 intersticial é 40. Então, só o fato da PO2 cair, isso já reduz a afinidade entre os dois, o que levou ao casamento, né? O oxigênio já não está com aquela bola toda, entendeu? A pressão dele já está mais baixa. E lá no tecido, quem está com tudo são outros elementos que são formados no ambiente tecidual, que vão querer ficar com a hemoglobina. Então é quase que uma disputa, é uma disputa pelo sítio, pelo grupo M. Então quem está em grande quantidade tem mais vantagem, né? Então a gente vai ter aqui 4 fatores. O primeiro deles, o gás carbônico. O gás carbônico é o bambambam do interstício, né? Ele está sendo formado ali dentro das células, né? Lá, mais precisamente lá na mitocôndria celular, no ciclo de Krebs, a gente tem a produção, a usina de gás carbônico. E o gás carbônico também tem afinidade pela hemoglobina. E aí o oxigênio vai chegar lá já com aquela, né, mais fraquinho, não está com aquela bola toda, e o gás carbônico está com tudo, está bombando ali. E aí ele vai conquistar a hemoglobina e vai roubá-la do oxigênio, é o que a gente quer. Então a alta PCO2 intersticial, né, falando agora mais seriamente, vamos dizer assim, ele vai deslocar o oxigênio da hemoglobina, tá? Então o oxigênio já está com a pressão mais baixa, então a afinidade, essa ligação já não está muita coisa, já está meio estremecida, e vai chegar um outro cobiçador que é CO2 e vai roubar o coração de hemoglobina e vai ficar com a hemoglobina, tá? Então a gente vai ter a alta PCO2, que é o que a gente tem em tecidos, principalmente que estão com o metabolismo bombando, né, com a taxa metabólica bem alta. Então isso vai aumentar a PCO2 e isso vai diminuir a afinidade entre hemoglobina e oxigênio, produzindo o que é a dissociação do complexo. Então a gente chama isso de efeito Bohr. Além do gás carbônico, gente, a gente vai ter também
a redução do pH. Ou seja, a gente sabe que quando diminui o pH, significa que a gente tem um aumento do hidrogênio, das concentrações de hidrogênio livres. O hidrogênio também tem afinidade pela hemoglobina. Também, olha só, outro, tá vendo como a hemoglobina é cobiçada? Também vai querer se unir à hemoglobina. Então, o oxigênio aí, ele tá com vários concorrentes, né? Então, também vai, quando a gente tem redução do pH, isso significa aumento do hidrogênio livre, e isso significa que esse hidrogênio ele vai competir pelo grupo M com o oxigênio e ele vai deslocar o oxigênio ligado à hemoglobina, tá? Ou seja, produzir a dissociação efeito Bohr, tá, gente? E a gente sabe que o hidrogênio ele é muito formado, né? A gente tem a tendência à produção de compostos ácidos que liberam hidrogênio, quando a gente tem um aumento do metabolismo, ele está associado com o aumento metabólico, né? O próprio gás carbônico, ele produz o ácido carbônico, né? E a gente tem outros ácidos, como por exemplo o ácido lático. Então a gente sabe que todo ácido faz o quê? Libera hidrogênios. Quando tem liberação de hidrogênio, a gente tem redução do pH, tá? Então situações de acidose, por exemplo, situações inflamatórias, que existe uma acidose tisular, produzido pelo processo inflamatório, né? A gente tende a ter mais hidrogênio e mais oxigênio é desprendido. Isso faz sentido, né, gente? Porque nessas reações a gente tem um aumento do metabolismo das células que estão ali reagindo, tentando combater algum patógeno que porventura esteja ali e tudo. Um tecido, por exemplo, que está um tecido muscular em exercício, a gente tende a produzir, a aumentar o metabolismo e produzir mais ácido, como muitas vezes ácido lático. Isso aumenta o fornecimento de oxigênio ali local também. Então, o metabolismo é o principal interessado nesse processo. O oxigênio ele tem que chegar lá para atender o metabolismo. Então, nada mais óbvio do que elementos formados no metabolismo serem os principais sinalizadores dessa dissociação, ou seja, sejam os principais produtores do efeito Bohr, tá? São os que promovem esse efeito. Bom, além então do gás carbônico e do pH, a gente tem também o 2,3-DPG, ou 2,3-BPG, né, que é o bifosfoglicerato ou difosfoglicerato. Esse é um componente, gente, formado a partir de um outro elemento da via metabólica, a primeira via glicolítica, que é 1,3-BPG. Ele é muito importante, ele serve como um regulador da afinidade entre hemoglobina e oxigênio. Então ele faz isso. As hemácias são grandes produtoras desse elemento, quando principalmente elas estão cheias de oxigênio, ou seja, 100% saturada, a gente tem um aumento da produção do 2,3-DPG ou BPG, tanto faz, tá? Bifosfoglicerato ou difosfoglicerato. E aí ele também compete pelo grupo M e diminui essa afinidade, e a gente tem efeito Bohr acontecendo, ou seja, dissociação, ok? Então também um elemento do metabolismo celular. E um outro é a temperatura, o aumento da temperatura. Então, quando a temperatura aumenta, e normalmente isso acontece em tecidos que estão com metabolismo maior, a gente tem aumentos da temperatura no local, e isso reduz também a afinidade entre hemoglobina e oxigênio, tá? Deixa a situação ali mais estremecida, e aí a gente tem a separação dos dois. Um exemplo interessante também de falar é quando a gente tem um aumento da temperatura, seja local ou sistêmico, tá? O indivíduo quando tem uma temperatura corporal maior, e isso pode ser produzido, por exemplo, pela atividade física, a gente tende a ter aumento de temperatura, ou também em situações de febre, né? E aí você tem um aumento ainda mais acentuado dessa temperatura. Então a temperatura passa aí dos 37 graus, a gente diz que o indivíduo está com estado febril, e isso também leva a uma redução da afinidade entre hemoglobina e oxigênio. Então o indivíduo tende a liberar mais oxigênio no corpo todo quando ele está nessa condição de aumento de temperatura sistêmico. Então, por exemplo, eu estou falando isso porque geralmente quando a gente vê um indivíduo com febre, uma das características que a gente observa é uma mudança do padrão ventilatório. Ele tende a ventilar de uma maneira mais intensa. Tá? Ele tende a ter um aumento do ritmo ventilatório, dos movimentos ventilatórios ou movimentos respiratórios. Isso é justamente para compensar essa queda da afinidade, tá? Então é o seguinte, gente, olha só, todos esses elementos, quando eles estão presentes, isso então diminui a afinidade entre hemoglobina e oxigênio, né? Que favorece a dissociação, ou seja, efeito Bohr.
E aí isso exige um aumento do quê? Da pressão do oxigênio, tá? Por isso que a gente precisa aumentar a ventilação. Então, quando a gente tem, pensando em condições sistêmicas, tanto do aumento da temperatura como numa condição de febre, quanto numa situação de acidose, seja metabólica ou respiratória, então quando existe um aumento do teor de hidrogênio no sangue, né, então uma situação sistêmica, essas duas condições levam ao aumento da ventilação, tá? Dos movimentos ventilatórios. O indivíduo tende a apresentar um aumento de frequência respiratória, tá? Para tentar aumentar o quê? A pressão do oxigênio e assim conseguir transportar, manter a saturação de oxigênio plasmático. Então, vou mostrar um gráfico aqui para vocês que a gente correlaciona todos esses fatores, né? Então, aqui está mostrando a saturação da hemoglobina. A gente sabe que essa saturação depende diretamente do quê? Da PO2, como eu falei. Então, o oxigênio é marrento, ele se liga à hemoglobina na marra, na pressão, na força. Então, quanto maior a PO2, maior a saturação. A gente vê isso nessa linha rosa que está aqui no meio. Ó. Quando a gente tem aqueles fatores, como a gente está falando aqui, ó, o hidrogênio, que é o quê? A redução do pH, né? O DPG ou o BPG, o aumento da temperatura e o aumento da pressão do CO2, a gente tende a deslocar essa curva para cá, né? Para o lado direito. Isso por quê, gente? Porque isso aqui vai reduzir a afinidade entre o complexo e a gente vai precisar de uma pressão maior do oxigênio para manter a mesma saturação, tá? Porque isso representa uma redução da afinidade. O oxigênio vai ter que exercer uma pressão ainda maior para manter aquela mesma ligação, quando tem a presença desses elementos, porque eles favorecem a dissociação, que diminui a afinidade. Não sei se está confuso. Quando esses elementos estão numa situação contrária, ou seja, reduzidos, a gente em baixas, em uma pressão menor, a gente consegue manter essa mesma saturação. Então aqui está mostrando, por exemplo, ó, um pH 7,2, ou seja, um pH mais tendendo a ácido, né? Então isso significa que a gente tem mais hidrogênio. Então nesse pH a gente precisa ter uma PO2 maior para manter o mesmo nível de saturação, né? Enquanto no pH 7,6, ó, numa PO2 menor, a gente mantém esse mesmo nível de saturação. Tá vendo? A gente desloca a curva para o lado direito, ou seja, aumentando, havendo uma necessidade maior de pressão do oxigênio para manter essa mesma ligação. Por quê? Porque o hidrogênio ele diminui a afinidade, então a separação ali ela tende a acontecer, tá? O efeito Bohr. Tá ok, gente? Então, isso é o fisiológico, mas a gente também pode aplicar direto com uma situação patológica, como eu falei para vocês, em situações de acidose e febre. A gente tende a diminuir a afinidade entre hemoglobina e oxigênio, e isso vai exigir uma maior intensidade ventilatória para a gente regular, manter a pressão do oxigênio maior, para manter o mesmo nível de saturação. Ficou claro? Então esse é o nosso efeito Bohr e ele é muito importante, e isso é interessante porque os tecidos onde o metabolismo está mais acentuado, esses elementos vão estar mais presentes, e isso favorece uma maior entrega, um maior delivery de oxigênio para aquele tecido que está trabalhando mais, está rolando mais, nada mais do que justo, né, do que isso. Belezinha, gente? Aí a gente equilibra esse delivery, né? A gente entrega para quem está trabalhando mais, e quem está trabalhando, está no metabolismo mais basal, recebe um pouco menos, porque não está precisando tanto naquele momento. E aí a gente consegue fornecer oxigênio. Por isso que muitas vezes quando a gente tem metabolismos elevados simultaneamente em sistemas grandes, como por exemplo sistema musculoesquelético e sistema gastrointestinal, isso às vezes pode levar a uma entrega não de acordo com a demanda, fica uma entrega meio deficitária, porque a gente tem dois grandes sistemas precisando de muito oxigênio ao mesmo tempo. E aí meio que complica para o nosso organismo, né? Aí às vezes é o que eu sempre falo. A gente tem regulação do fluxo sanguíneo também, que vai ser um outro elemento, mas isso pode favorecer a um funcionamento deficitário dos sistemas, né? Quando operam ao mesmo tempo. Então aquela história de acabar de comer e fazer um exercício físico não é uma boa ideia. É melhor esperar um pouquinho, porque o sistema gastrointestinal é gigante e ele precisa de muito oxigênio também. E o sistema musculoesquelético também é gigante. Então é bom dar um intervalo aí para poder fazer o delivery de acordo com a demanda, né? E não ter nenhum problema nem com nenhuma indigestão, nenhuma cãibra muscular. Isso aqui é uma coisa equilibrada acontecendo da maneira mais satisfatória possível.
Ok, gente, então eu fico por aqui. No próximo vídeo a gente fala de transporte do CO2. Belezinha? Então a gente se vê.